Bom dia, boa tarde, boa noite, abençoados sejam todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Caminhos do Paganismo, primeiro vídeo do podcast Caminhos do Paganismo. Anteriormente eu falei para vocês um pouquinho sobre a história da Wicca, os seus fatos históricos e sua criação. Falei um pouquinho sobre as grandes divindades que são adoradas pelos wiccanos. Falei um pouquinho sobre magia e bruxaria também. Hoje eu vou começar a falar sobre um pouquinho de algumas divindades diferentes daquelas que são básicas e padrões para os wiccanos. Como os wiccanos são politeístas, eles não adoram apenas uma divindade ou duas, eles têm a possibilidade de adorar uma gama muito grande de divindades. Tá? Por ser uma religião politeísta, eles podem escolher divindades de diversos panteões para que possa adorá-los e tentar conectar-se. Hoje eu vou começar a falar sobre uma divindade do panteão africano. Essa divindade do panteão africano, ela é adorada na África e aqui no Brasil nas religiões que são de matrizes africanas. Não diferente disso, os wiccanos também podem prestar culto e adorar essa divindade, assim como qualquer outra. Estamos falando de Iemanjá. Iemanjá tem diversos nomes. Seu nome vem da junção das palavras Ia, Omo e Já, que significa mãe dos filhos peixes. Iemanjá também pode ser chamada de Iemoiá, Iemojá, Imoiá. Ela ganha outras nomenclaturas que podem referir-se a ela, tá? Como Janaína, Dandalunda, Princesa de Ayoká e assim por diante. Essa divindade é uma das divindades primordiais do panteão africano. Ela estava lá no início dos tempos, na criação do mundo e de tudo que há nele. É uma das 4 divindades primordiais, tá? Ao lado de Oxalá, Nanã e Exu. Tá? Não é o Exu Catiço que todo mundo ouve falar, tranca a rua. Não, o orixá Exu. Existe um orixá primordial também, que é o orixá Exu. Iemanjá, ela tem muitas características, mas a característica principal da sua divindade é a característica mãe. Tá? Se nós colocarmos ela dentro das 3 faces da mãe, que tem a donzela, a mãe e a anciã, Iemanjá ela seria a mãe. Ela se mostra mais nesta característica do que nas outras. Iemanjá deu à luz a muitos filhos e além dos seus próprios filhos, Iemanjá cuidou de alguns outros filhos que não eram dela, mas que ela acolheu como se fossem e ajudou a criar. Algumas divindades conhecidíssimas que são filhos de Iemanjá são Exu, Xangô, Ogum, Oxóssi e Obaluaê. Obaluaê não é filho biológico de Iemanjá. Obaluaê é filho de Nanã, do orixá Nanã. Porém, Iemanjá o acolheu e cuidou da doença dele. Iemanjá dentro do candomblé é uma das divindades mais importantes. Iemanjá é a dona das cabeças, é dona de todas as cabeças. Todas as cabeças que vêm ao mundo vêm por meio dela. Por esse motivo, quando uma pessoa vai se iniciar no santo no candomblé, ela passa pelo ritual Bori, que o Bori é o primeiro ritual para a iniciação no santo e esse ritual é exatamente em oferenda a Iemanjá. Iemanjá ela ganha alguns títulos, como por exemplo Iaquequerê. A Iaquequerê é a mãe de todas as cabeças, é aquela que alimenta e boa saúde e fartura para os filhos. Alguns itãs de Iemanjá, para quem não sabe o que são itãs, são lendas, histórias. No panteão africano, poucas coisas eram escritas em papel, portanto a maior parte das
histórias que são milenares, elas são passadas via oral. Elas são faladas de pai para filho. Portanto, algumas histórias elas são diferentes e algumas histórias podem ser diferentes da que você conhece. Iemanjá, alguns itãs dela dizem que ela nasceu no rio Ogum. Tá? Iemanjá, ela tem o domínio sobre as águas que levam ao mar. Tá? Portanto, ela não, na África, ela não é um orixá do mar. Ela é um orixá do rio que leva ao mar. Na África, o orixá que tem o domínio sobre o mar é Olokun. Olokun, na África, ele pode ser encontrado no termo masculino e pode ser encontrado no termo feminino, como Baba Olokun, que é pai Olokun, ou Ia Olokun, que é mãe Olokun. Tá? Iemanjá, ela tem diversas histórias. Algumas histórias elas vão representar a sua bondade, algumas histórias vão representar a sua força, algumas histórias vão representar a sua grande inteligência e outras histórias vão representar o seu lado imperfeito. Como assim lado imperfeito, Eric? O lado imperfeito. As divindades dos panteões antes da Era Comum, ou antes da Era Cristã, como queiram dizer, elas tinham características e apresentavam situações muito semelhantes às características e situações que um ser humano comum passaria. Então ele sente raiva, sente dor, ele chora, sente medo, sente tristeza, sente amor e trai. Iemanjá não seria diferente. Mas vamos começar a falar um pouquinho da característica mãe. A parte que mais apresenta a característica mãe é o Itã que conta quando ela adotou Obaluaê. Dentro dos contos de Umbanda e dos contos dos navegadores e pescadores, Iemanjá, ela vai acolher qualquer criança que esteja andando na orla da praia sozinha, perdida, sem companhia, sem nenhum adulto por perto. Por isso, os pescadores eles não permitem que as crianças fiquem na praia sozinhas, tá? Por medo de Iemanjá acolhê-los para cuidar deles. Quando Obaluaê nasce, ele nasce com uma doença chamada varíola. Tá? Que essa doença ela é muito comum há milênios. Ele nasce com uma doença chamada varíola e ele tinha muitas feridas pelo corpo. Nanã, apesar de amar muito seu filho, ela não consegue cuidar dele, ela não consegue. Nanã, ela tem o ó, ela tem, a gente pode chamar de é como se fosse um pânico, é como se pudéssemos chamar de fobia. Nanã tem fobia dessa doença. Por esse motivo, ela abandona Obaluaê nas margens do rio Ogum. Iemanjá, passando por lá, encontra o filho de Nanã, Obaluaê, e o acolhe. E ela decide cuidar dele, porque ela enxergou nele o brilho do sol, o brilho da saúde por trás de todas aquelas feridas. Iemanjá, então, pega o seu filho, seu novo filho, Obaluaê, estoura pipocas na areia da praia. Na areia da praia, ela estoura pipocas e faz o ebó em Obaluaê com a pipoca. Por esse motivo é oferecido pipoca ao Obaluaê dentro dos ritos do Candomblé e da Umbanda também. E então Iemanjá passa o ebó com a pipoca no Obaluaê. Ela começa a passar e faz isso com alguma frequência até que ele se cure das feridas da varíola. O irmão de Obaluaê, um dos irmãos de Obaluaê, dá para ele a palha da costa. A palha da costa é uma palha muito sagrada dentro do candomblé. Com ela você espanta o Iku, que é a morte. Com ela você espanta
mata os eguns, que são espíritos desencarnados, e então ele dá para o Obaloaiê, e o Obaloaiê se cobre da cabeça aos pés. Ele diz que apenas Iemanjá, sua mãe, poderia ver o seu verdadeiro rosto. Apenas Iemanjá, sua mãe, teria permissão de ver o seu verdadeiro rosto por baixo daquelas palhas. E então assim foi. Devido a esse fato, ao Obaloaiê foi dado o domínio sobre as doenças e sobre a cura. Iemanjá então se torna Yaquequerê por este motivo principalmente. Em um outro Itã, Iemanjá, sendo casada com Oxalá, acaba tendo uma discussão muito feia e muito séria com seu esposo em um certo dado momento. E Oxalá, transtornado por essa discussão, começa a enlouquecer. Ele perde a sanidade mental completamente. Iemanjá, percebendo o que ocorria com seu esposo, ela começa a cuidar da cabeça de seu esposo com água fria. E é exatamente aí, quando seu esposo se cura da cabeça, da mente, é que Iemanjá ganha o seu título de Mãe das Cabeças. Porque foi ela que deu o problema na cabeça e é ela que retira o problema da cabeça. É exatamente por esse motivo que no culto de Candomblé, o Bori é o primeiro ato que é feito com o filho de santo, que é para que Iemanjá dê uma boa cabeça para ele durante todo o seu período, todo o seu trajeto dentro do Roncol, que é o quarto de santo. Falando sobre Itãs de Iemanjá, vamos falar um pouquinho sobre um outro Itã. Iemanjá teve 10 filhos, frutos de seu casamento com Olofinho Dudua, que é uma outra divindade primordial. Ela, cansada do local onde morava, ela foge de Odudua e vai para o oeste e chega em Abeokutá. Abeokutá é uma cidadezinha, na verdade uma tribo na época, onde ela conhece o rei de Chassi, que é Oquerê. E Oquerê, muito encantado por sua grande beleza e o seu corpo, propõe-lhe casamento. Iemanjá concorda com o casamento com Oquerê, contanto que ele não falasse sobre as suas mamas volumosas. Por Iemanjá ter tido muitos filhos e adotado alguns outros para amamentar, ela tinha mamas muito protusas, muito volumosas e um pouco flácidas. Por esse motivo, ela não aceitava que qualquer um falasse sobre as suas mamas. Oquerê aceitou, desde que ela não falasse sobre os seus testículos. Um dia, Oquerê volta para casa embriagado e começa uma discussão com Iemanjá. Nesse momento, Oquerê ofende Iemanjá falando sobre suas mamas. Iemanjá começa a lembrar-lhe dos defeitos que ele mesmo tinha. Começa a falar sobre os seus testículos e os defeitos sobre a embriaguez, entre outras coisas. Oquerê surtou, ficou revoltado com Iemanjá e tentou bater-lhe. Iemanjá foge nesse momento. Enquanto Iemanjá foge, ela volta para a casa da sua mãe, Olokun. Iemanjá tinha um presente que tinha ganhado da sua mãe, Olokun, que era uma jarra, uma garrafa com uma poção mágica que a levaria de volta. Na fuga, Iemanjá derruba essa garrafa e dela nasce um rio que leva Iemanjá direto para sua mãe, Olokun. Assim, ela vai em direção ao mar. Oquerê continuava perseguindo ela e tentou impedi-la. Ele então se transforma em uma montanha muito alta para impedir que ela corresse para o mar. Iemanjá pediu Xangô, seu filho, auxílio. Nesse momento, Xangô começa a provocar uma chuva muito grande e durante a tempestade, Xangô lança um raio que parte a montanha ao meio. Dessa forma, Iemanjá livre consegue voltar para o mar.
Iemanjá, ela tem diversos nomes conforme seus itãs vão passando. Ela pode ser Iaogunté, Iamacemalê, Iatarambá, Iacessu, Iadogun, Iamaleléu e muitas outras. Existem muitas versões, vertentes e figuras de Iemanjá dentro do candomblé. Agora que já falei um pouquinho sobre algumas histórias de Iemanjá, vou falar agora um pouquinho sobre as adorações. Iemanjá é adorada no dia 2 de fevereiro, principalmente na Umbanda, porém algumas casas e vertentes de candomblé também a adoram nesse dia. Tá? E também é adorada no dia 31 de dezembro. No dia 31 de dezembro, junto com ela, são adoradas outras divindades. Contudo, Iemanjá é a que é mais adorada, não só pelos candomblecistas e pelos umbandistas, mas pelos cristãos também. Por quê? Quando o cristão vai para a praia no dia 31 de dezembro e pula 7 ondas para poder ter boa sorte no ano seguinte, exatamente, ele está fazendo um ritual para Iemanjá. Ele pula 7 ondas de Iemanjá pedindo boa cabeça e bons caminhos para o ano seguinte. Isso no dia 31. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre Iemanjá, você pode procurar uma casa de Umbanda ou de Candomblé. Você pode pesquisar também no YouTube, você pode pesquisar no Google, mas lembre-se, você deve ter sempre uma ideia do que você está lendo, para que você não se confunda e não pegue observações que não são reais. Na internet existe de tudo, né? Além disso, você também pode ler alguns livros que existem sobre Iemanjá. Vou pegar o nome de um livro aqui para passar para vocês. O nome do livro é Mitologia dos Orixás, de Reginaldo Brandi. Ele fala não só de Iemanjá, como outras divindades e itãs dentro do candomblé. Além disso, você também pode deixar alguma pergunta aqui. Eu vou ficar muito feliz de responder para você. Se você decidir que vai cultuar Iemanjá, apenas aprenda um pouco mais sobre ela, porque dentre os itãs que eu falei, nenhum está falando sobre a parte agressiva dela, que, como eu disse anteriormente, a maioria das divindades da era pré-comum, elas têm uma característica um pouco humanizada de também ter essa parte ruim. Por hoje é isso, agradeço a todos, agradeço pela presença, pelos ouvintes, agradeço pelos comentários e pelo apoio de todos. Solicito aos grandes deuses que deem a vocês muita energia, muita luz, paz, saúde e aguardo vocês no próximo episódio. Até lá, abençoados sejam todos e tchau, tchau.